a lei do devenir, divenire, vir a ser, quer dizer fluxo. Inclusive, falando em fluxo, eu me lembro muito do grande filósofo Heráclito, lá da Grécia Antiga, que falava, né, que a vida é fluxo, né, muito semelhante ao budismo lá no Oriente. Né, tudo é um devenir, nada está parado, tudo está se transformando, tudo está nascendo e morrendo. A impermanência que é a essência da realidade. Ao contrário de Parmênides, outro grande filósofo da Grécia, que afirmava que o ser é a essência, né? É uma só e ela não flui. E daí, assim, a partir desses dois grandes pensadores, você teve uma certa cisão da coisa, né? Porque teve os partidários de que a realidade é uma coisa já fixa, né? A essência do ser é estática, o ser é imutável, é permanente, Parmênides, e a outra corrente, né, de pessoas que decidiram seguir os princípios de Heráclito, que a vida é fluxo, tudo está fluindo, tudo é impermanência. E, em linhas gerais, né, parece, e realmente, em muitos aspectos, tudo é um transformismo incessante. Agora, a gente não pode esquecer de que a essência de tudo, ela não muda. Eu costumo falar que o espírito não evolui, porque o espírito, né, é uma criação direta de Deus. Tudo que vem de Deus só pode ser perfeito, mesmo que não da mesma potência de Deus, mas tem a mesma natureza de Deus. Tendo a mesma natureza a criatura do Criador, a criatura deve ser perfeita, mas não o mesmo tipo de perfeição que a divina. Mas a questão, então, o espírito, ele não evolui em si mesmo como espírito puro. Ele vai despertando, ele vai se tornando cada vez mais atingindo o seu estado, né, de consciência originário. Agora, o que evolui é todo o nosso ser integrado, né? Matéria até o espírito. Né? Isso vai evoluindo. Né? A matéria vai se transformando, matéria, energia, e nós, como organismo vivo, nós vamos evoluindo em várias formas. Mas de onde tudo isso promana é de algo que já é perfeito, né? Mas essa coisa perfeita está adormecida, está despertando lentamente à medida que a gente caminha para a nossa gloriosa meta final. Então, de certa forma, ambos, né, a obra de Ubaldi, ela funde essas duas visões de forma magistral. Só que o ponto capital, né, da nossa vida aqui, né, é um movimento, claro. Inclusive, por isso é muito mais interessante remeter a Heráclito do que a Parmênides, porque Parmênides é muito profundo o que ele diz e ainda são coisas distantes. Heráclito está mais próximo do nosso, da vida cotidiana. Então, essa lei do devenir, ela é muito interessante. E falando nisso já, né, eu já falei aqui sobre a música, né, do Ludovico Einaudi. Existe uma música desse grande compositor italiano que se chama Divenire, né? E a música é maravilhosa, né? É trilha sonora, inclusive, de alguns filmes. É muito bonita mesmo. E, bom, eu poderia falar um monte de coisa sobre isso, mas vamos começar aqui o capítulo que fala justamente dessa lei do devenir. E eu acho que o melhor exemplo desse, de metamorfose, transformação profunda, pode ser encontrado na própria natureza, né? Quando a borboleta passa por aqueles 4 estágios, né? Que vai da lagarta até a bela borboleta, onde ela adquire uma configuração orgânica completamente diferente daquela na qual ela tinha nascido. Então, em vida, a borboleta passa por uma transformação inimaginável e incompreensível de um ponto de vista meramente materialista.
não precisa ser uma pessoa, né, não precisa ser muito doido, né, para, digamos assim, para compreender que você não consegue, né? A ciência é impotente, a ciência materialista é impotente para descrever o que acontece durante esse fenômeno, porque existe uma descontinuidade material quando a borboleta está na sua fase, né, no seu casulo. Tudo ela fica, a matéria dela, ela se desorganiza a tal ponto que você não consegue garantir a continuidade, que você não consegue entender como de uma maçaroca tão desordenada possa nascer algo tão ordenado e belo e livre como uma borboleta, né? Quem explica isso de forma muito bem é meu colega Waldemar Setzer. Eu vou colocar aqui a referência de um texto do Waldemar, que fala por que eu sou espiritualista, né? Falando por que ele é espiritualista. É um texto longo, mas é interessantíssimo e tem muita coisa que vai de encontro, né, com essa grande obra que eu estou repassando aqui a vocês. Então eu vou colocar no link da descrição o texto do Waldemar Setzer, que eu acho que vai ajudar muito. E, em particular, procurem um trecho onde ele descreve a questão da borboleta, né? Vocês vão perceber que não é possível descrever, né? Não é possível explicar cientificamente, baseado na matéria, como é que dessa desordem emerge algo tão ordenado e belo, né? A ciência, baseada nas leis da matéria, não consegue explicar isso, né? A ciência faz uma série de acochambrações para falar que dá certo sempre, né? Eles atribuem ao acaso, sempre ao acaso, né? Não, por sorte deu, né? E sempre está dando certo, né? Por acaso sempre dá certo uma coisa que tem probabilidade ínfima de dar certo, né? É engraçado que o monte de cientista preso nas coisas do mundo não percebe os absurdos que ele está proferindo ao falar isso. Ele vem com um monte de verborragia para tentar deixar uma pessoa que é espiritualmente mais antenada com vergonha, né, para não questioná-lo, né? Mas ele tem, na verdade, esses caras têm um medo enorme de serem despidos diante da realidade das coisas, né? Eles não querem sair de sua conchinha. E não sair de sua conchinha a partir de certo ponto pode lhes trazer a morte, né? E uma morte mais do que essa morte, né, de carreira, mais que a morte do organismo até. Então é bom que essas pessoas tomem um pouco de cuidado com o radicalismo, o dogmatismo materialista delas. Bom, voltando, né, já dei um esporrinho aqui nessa turma, mas a questão então da lei do devenir é uma lei que rege o processo de transformação de todos os fenômenos de nosso universo. E o exemplo da metamorfose da borboleta é belíssimo, né? Inclusive, você percebe que a borboleta ela é uma lagarta comichona que come, vai engordando, parece que vai virar um monstro. Dela se fecha, parece que vai morrer. Ela vira uma maçaroca e de repente nasce uma coisa que, do ponto de vista da lógica tecnicista, é impossível, né? É impossível. E é um ser totalmente com ampla liberdade. Ele é um ser esbelto, bonito, em coloração, bonito na geometria, leve, ágil, com um voo elegante, né? Inspirador, né? Tem um monte de criancinha, né? Especialmente caderninho de menina que tem borboletinha, né? E é interessante como de algo tão aparentemente monstruoso, comichão, né? Que se arrasta quase no chão, nasça algo que alça voos tão altos, né? Que seja tão belo. É interessante isso, né? Será que uma coisa análoga,
âmbito existe no campo humano, será que não existe esse mesmo fenômeno também não existe no âmbito da vida humana? Ou será que o que eu estou falando aqui é mera divagação? Não sei. Vou deixar você para pensar um pouco sobre essa frase, porque eu não gosto de entregar todas as cartas, né? Bom, então, esse capítulo é muito especial, porque trata justamente dessa lei tão formidável. Tem até aquela música, né? Nhoque, 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 come muito a lagarta. A lagarta vai comendo, vai engordando, né? Até chegar o ponto que ela vira uma bela borboleta. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo, acho que vou ver se eu encontro esse vídeo, né? Que pode ter gente que esteja assistindo que tem filho, né? Aí pega uma musiquinha, né? Para tocar para sua criança, né? Inclusive agora você vai conseguir ouvir a música junto com a criança, vendo uma coisa infinitamente mais profunda do que você estava acostumado a ver. Então isso também diz respeito às coisas que eu estou querendo trabalhar aqui na minha vida. Bom, vamos falar um pouco sobre essa lei do devenir, mas tendo em vista o tempo, né, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Né? Vocês vão ter que aguardar. Né? Vou falar sobre coisas interessantes. Bom, até a próxima. Abraços fraternos.